luz e proteção todos que aqui estamos, à nossa cidade, ao nosso estado, ao nosso país, ao nosso mundo. Pedimos muita luz e muita paz. E hoje eu trouxe uma oração que chama-se Oração de Gratidão. Obrigado, Pai, pelo dom da vida. Obrigado por todas as vidas que eu já tive na carne. Obrigado, Pai, pelos meus pais e parentes que me antecederam. Obrigado pela minha família, amigos e irmãos a caminho, porque eu sei bem que estás em mim e em todos eles. Obrigado pelo seu amor infinito quando me tira do comodismo, trazendo-me as dificuldades que, na verdade, são oportunidades para o meu crescimento intelectual. Obrigado pelas pessoas difíceis que me ensinam a ser mais paciente, mais tolerante, mais humilde e mais benevolente. Obrigado pelas pessoas que me amam, tolerando-me e aceitando-me e não me julgando. Obrigado por mais um dia de sol, de Ixi, chuva, tem de que deitar. raios e de vento, e também pelo frio. Trazem o equilíbrio da natureza, purificando a atmosfera, queimando os melasmas produzidos pelos homens e também por mim mesmo. Jesus, Mestre Maior, obrigado pelo seu Evangelho de luz, que nos tira das trevas, da ignorância e nos traz para a luz da felicidade eterna. Bons Espíritos, obrigado pela compreensão, paciência e tolerância, e que eu possa também proceder desta forma com meus irmãos que estão a caminho comigo. Obrigado a todos que, de alguma forma, me ajudam a ser cada dia uma pessoa melhor, amando e perdoando, assistindo e não julgando, porque todos somos filhos de um mesmo Pai que nos ama igualmente a todos, indistintamente. Obrigado, Pai e Senhor da vida. Lugero de Souza. Então, com essa mensagem, eu deixo o professor Edson com você. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado. Obrigado, obrigado. E mais uma vez, boa noite. É sempre um prazer, uma emoção, inclusive, estar nessa casa de orações. E o tema que nós trazemos à reflexão, o poder do silêncio. Vamos imaginar, de uma forma bem rápida, tudo que transcorreu ao longo do tempo, desde que a grande casa do Pai foi criada por Ele, Deus. O que a ciência sabe até hoje é que o universo, a casa do Pai, tem 13 bilhões e 800 milhões de anos. Foi há 13 bilhões e 800 milhões de anos que a casa do Pai começou a expandir-se. E continua até hoje. Só para... Nós precisamos sair um pouco, romper o casulo que nos envolve. Vamos imaginar como se fôssemos um bicho da seda, por exemplo. Romper essa casca que nos envolve para verdadeiramente começarmos a compreender a casa do Pai. Começarmos a compreender quem somos nós. O que nós, humanos, espíritos, representamos na casa do Pai. Qual é o nosso papel na casa do Pai? O nosso Pai, o nosso Criador. E só para lembrarmos, existem três conceitos que eu poderia colocar sobre Deus que são inegáveis. Se alguém discordar, pode levantar a mão. O primeiro, Deus é a energia suprema do universo.
Alguém discorda? Deus é o princípio inteligente do universo. Alguém discorda? E Deus é o amor. Deus não ama, é mais do que isso. Ele é o amor. Nós estamos aprendendo a amar. Jesus já aprendeu plenamente e é o nosso modelo do amor. Mas nós, irmãos de Jesus e filhos de Deus, somos o amor. Nós temos o amor aqui. A semente de Deus, ela está implantada em todos os corações de todos os espíritos. Vamos colocar dessa forma. Eu não vou entrar nessa questão, né, que a questão espiritual transcende a humanidade para trás. Mas nós não vamos entrar nesse ponto. Mas todos os espíritos representam o quê? Deus. Jesus já nos deixou esse recado, nós cristãos não entendemos. Nós decoramos frases lindas, maravilhosas, lemos pensamentos lindos e maravilhosos, mas não paramos para refletir no significado que aquilo tem para a nossa evolução. O que Jesus quis dizer quando ele nos colocou? Vós sois deuses. Ele fez uma afirmação que a humanidade, vamos falar assim, a humanidade cristã, pelo menos já deveria ter despertado um pouco a consciência com relação a isso. Ele está afirmando: você é Deus, você é Deus, todos nós somos deuses. Vamos lá, questão 27 do Livro dos Espíritos. Questão 27. Só vou tirar um pontinho da questão 27 para para a gente gravar. Eu sempre tento colocar nas palestras aspectos práticos, porque nós espíritas, nós temos uma responsabilidade maior, porque amanhã eu não poderei dizer para mim mesmo, ou para quem quer que seja, para o meu mentor, que eu não sabia. Nós temos as informações, né? Então, e essas informações, quando estudadas, analisadas com cautela, elas contribuem com a nossa modificação, com a nossa mudança sob o ponto de vista moral. Então, a questão 27 mostra-nos a trindade universal conforme o Espiritismo, em suma. Deus, o Espírito e a matéria. Deus, o Espírito e a matéria. Então, nós somos filhos de Deus. Consequentemente, deusinhos somos. Gravem isso. Consequentemente, deusinhos somos. Se nós somos filhos de Deus, nós somos o quê? Nós temos um princípio inteligente. Nós temos a inteligência. Essa é a característica do espírito, que nos diferencia da matéria. Porque isso aqui é matéria. Então seria o outro segmento dessa tríade. Deus, acima de tudo, nosso Pai, o Criador de tudo no universo, o espírito e a matéria. Se nós não somos matéria, nós somos espírito. Se somos espírito, somos deuses. Deusinhos somos, em processo de evolução. Então, quando nós analisamos também sob a ótica da composição disso aqui, desse instrumento efêmero, desse instrumento pedagógico que eu costumo dizer, efêmero, passageiro, que tem um espaço de vida, um tempo de vida curtíssimo. O que são 70, 80, 90, 100, que fossem 200 anos, 300 anos diante da eternidade? É uma gota, uma gotícula no oceano. Então, isso aqui é matéria, isso aqui é composto por átomos, como isso aqui é composto por átomos, os mesmos átomos. Não vamos entrar nesse aspecto, em configurações diferentes, mas não importa. São os mesmos tijolinhos que compõem toda a matéria. São os mesmos tijolinhos. Mas o espírito não. Nós não. Nós não somos compostos por átomos. Talvez um dia, talvez não, com certeza a ciência chegará ao ponto que demonstrará para nós
que nós, espíritos, somos compostos por partículas subatômicas, ou seja, que estão abaixo do átomo, menores do que o átomo, porque senão nós não existiríamos, né? Nós temos que ser compostos por alguma coisa, senão nós não existiríamos. Seria o nada, do nada, do nada. Vejam que coisa maravilhosa que é o Espiritismo, né? Ele é sustentado por três pilares, eu sempre repito isso, que é importante que nos lembremos, que é o pilar dos princípios morais do Evangelho de Jesus, o pilar científico e o pilar filosófico. Então, juntando esses três, ao longo do tempo, nós teremos as explicações que precisamos. Nós, humanidade, sempre que eu disser nós aqui, eu estarei me referindo à humanidade do planeta Terra e de planetas similares à Terra, ou seja, de outros planetas de provas e expiações que estão no mesmo nível de evolução, via de regra. O que há de diferente dentro de cada planeta é a posição que cada espírito está nesse processo evolutivo, que é óbvio, uns são mais espíritos mais antigos, espíritos que tiveram outras oportunidades que nós não tivemos, que estão em patamares superiores, outros que estão em patamares similares, outros que estão em patamares inferiores. É uma escada, porque depende de nós o processo evolutivo. Não adianta nós ficarmos rezando e pedindo para Deus tirar as mágoas do meu coração. Não adianta. Ele não vai tirar, porque não cabe a ele tirar, cabe a mim tirar. Cabe a cada um de nós tirar. A reforma íntima é responsabilidade nossa. Assim Deus criou o universo. Porque se fosse diferente, nós já teríamos sido criados perfeitos. É isso que nós precisamos entender. Então, se eu sou Deus, quando eu peço para Deus, estou pedindo para mim. Para mim, Edson, começa a trabalhar as mágoas que você carrega aqui, porque isso só te faz mal. É claro, meu mentor espiritual, os nossos amigos espirituais, os nossos amigos encarnados, né? Contribuem com isso, com o despertar da consciência. Mas se eu não tiver a vontade, se eu não quiser, mas nem Jesus estando aqui me sugerindo, porque Jesus, ninguém impõe. O plano espiritual não impõe, não castiga. Não tem nada disso. Tem gente que tem medo de Deus. Não existe isso. O Espiritismo nos traz as verdades consoladoras. Mostra-nos que quem constrói o nosso destino somos nós. Nós somos, repito, nós somos orientados sim para isso. Nós somos envoltos por muito amor, muito carinho. Os caminhos são mostrados. Edson, não vai por aqui que esse caminho aqui é meio perigoso. Melhor você pegar esse aqui, ó. Mas e se eu não quiser? Problema meu. É assim que funciona o processo. Então, essa consciência, despertar a consciência para a nossa realidade espiritual, nós somos espíritos, não corpos físicos. Então, enquanto a humanidade, de maneira geral, não conhece a realidade da vida, nós, humanidade, vivemos iludidos pela matéria. Então, voltando, o universo, 13 bilhões e 800 milhões de anos. O planeta Terra, 4 bilhões e 500 milhões de anos. Quando que a vida começou na Terra, biologicamente falando? Há 3 bilhões e 800 milhões de anos. Ou seja, 10 bilhões de anos depois que o universo começou a expandir-se. E quando nós, seres humanos, Homo sapiens, que é o nome científico da nossa espécie, né, se um ET chegar aqui e perguntar o que você é, eu sou um Homo sapiens. Assim não vai ter problema, já se identifica, Homo sapiens. Né? Que de sapiens tem muito pouco ainda. Então, nós estamos na Terra ao redor nós Homo sapiens, seres humanos, de 200 mil anos. 200 mil anos. Há 70 mil anos atrás, houve uma grande revolução na história da humanidade, que é a revolução cognitiva, quando nós começamos a tentar enxergar, entre aspas, aquilo que transcende a matéria. Foi quando nós começamos a enterrar os mortos, começamos a criar rituais, crenças no transcendente, quando começamos a pintar nas paredes das cavernas, né, que até hoje, obviamente, por muito tempo será isso estudado por aqueles que militam nessa área do conhecimento. 70 mil anos. Ali nós começamos a criar crenças, algumas reais, outras crenças inacreditáveis, que eu digo, né, que a gente traz até hoje. Essa que é a grande dificuldade do processo evolutivo. Nós ficamos travados muitas vezes por fantasias
que já tem, por paradigmas, né, que são conceitos que não mudam e que nós precisaríamos ter mudado já. Exemplo de um paradigma que durou mais de um milênio, o paradigma do geocentrismo, ou seja, a Terra seria o centro do universo, nem do sistema solar, do universo, né? Até o Sol giraria ao redor da Terra. Então, esse paradigma um dia foi derrubado, mas muitos cientistas perderam a vida na fogueira da Inquisição porque afirmavam que não era. E quem ousasse, naquela época, ir contra o alto clero, era fogueira direto. Então, mas nós vivemos cercados por paradigmas que precisam ser mudados. Precisam ser mudados. 200 mil anos. A outra revolução importante na nossa história é a Revolução Agrícola, que começou há cerca de 12 mil anos atrás. Foi quando nós começamos a formar as sociedades, os vilarejos que se transformaram em cidades, que se transformaram nas megalópolis que nós temos hoje. Quando nós começamos a domesticar os animais, domesticar as plantas, produzir o nosso alimento e não mais caçar, colher as frutas na floresta. Então veja a história da humanidade, é uma coisa impressionante. E a outra, a terceira revolução importante, dentre tantas outras, mas as mais importantes, aconteceu há cerca de 500, 600, 700 anos, mais ou menos, a Revolução Científica. E a gente observa os frutos da Revolução Científica, da aceleração do processo da evolução da ciência, que é uma maravilha, né? Olha a diferença do que nós temos à disposição, disponibilizado pela ciência, hoje, há 10 anos atrás, há 50, a 100, a 200, a 300, é uma coisa impressionante essa aceleração. Então, isso mostra o quê? Puxa, dentro do processo, quando a gente estuda a evolução do espírito, a gente sabe que a evolução da inteligência, ela depende o quê? Do enfrentamento de dificuldades. Então, desde que o espírito é originado, simples e ignorante, conforme a questão 115 do Livro dos Espíritos, e começa ali um processo de encarnação, desencarnação, reencarnação, desencarnação, reencarnação, que durará milhões de anos para que o espírito atinja a perfeição. Milhões de anos. Porque a gente deve considerar que na Terra, hoje, o que se tem de notícia científica é que o fóssil mais antigo encontrado de um animal tem 900 milhões de anos. Pode ser que amanhã um cientista encontre um com um bilhão de anos, mas são 900 milhões de anos. São 900 milhões de anos, há 900 milhões de anos, surgiu a possibilidade de os espíritos começarem a encarnar no planeta Terra, em animais simples. Mas nós chegamos lá há 200 mil anos atrás. Ou seja, nós espíritos chegamos à humanidade há 200 mil anos atrás. Muito bem. Então, com toda essa evolução que nos propicia desenvolver tudo que nós desenvolvemos, a pergunta é a seguinte: por que que a humanidade não evolui na mesma velocidade sob a ótica moral? Porque se a gente fizer uma análise do que éramos há 2000 anos atrás, quando Jesus esteve aqui, dentro de um corpo como esse, nós usamos sem necessidade espiritual, com o único objetivo de nos ensinar para reforçar o ensinamento do amor, porque não começou com ele, é óbvio. Mas ele veio para dar um banho de amor, para falar, escuta, despertem. Então, 2 milênios, 2025 anos depois de Cristo, os campos de batalha continuam a sangrar, quando já deveriam estar repletos de flores perfumadas e coloridas. A violência não mostra sinais de diminuição. Ela sempre existiu, não é que nós estejamos piorando, não existe essa piora. Porque nós aprendemos no Espiritismo que a evolução, ou ela caminha, ou evoluímos, ou nos mantemos estacionados, estagnados. Nós, como humanidade, não como indivíduos, cada um de nós sabe o que tem aqui dentro. Ninguém tem condição de julgar o outro. Eu mal tenho condição de me conhecer, porque uma fração importantíssima daquilo que eu estou está mergulhada no inconsciente.
Está tudo armazenadíssimo no inconsciente, de todas as nossas encarnações passadas. Mas uma coisa é certa, mais de 90% da humanidade tem uma religião. Aí eu pergunto, quais os, quais os frutos que essas religiões, de maneira geral, estão nos dando? Qual a contribuição objetiva que essas religiões estão nos oferecendo? Não é crítica, mas é uma pergunta. É a mesma coisa, um professor na sala de aula, ele usa uma metodologia. Se ele chega à conclusão que os alunos dele não estão tendo um aproveitamento bom, ele tem que repensar a metodologia. É isso. Onde foi que falhamos? 2025 depois de Cristo, com toda a evolução tecnológica, repito, com toda a nossa capacidade, porque amanhã eu não poderia dizer, coitadinho de mim, é que eu era burrinho, eu não tinha inteligência, não era inteligente, não. Até o burro é inteligente. O burrinho não é burro, ele tem inteligência. Todos os animais têm inteligência, porque todos são espíritos. Simples assim. Se é espírito, é proveniente do princípio inteligente universal. Então, isso não é justificativa. Não é justificativa. 2025 depois de Cristo. As discórdias em todos os níveis. A discórdia que começa dentro de mim, a discórdia que pode estar dentro das nossas famílias, as discórdias que existem dentro de grupos diferentes numa sociedade qualquer, independentemente do que seja dentro de grupos religiosos, políticos, não importa. Discórdia, 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 conflitos e mais conflitos e mais conflitos, e discussões, brigas acaloradas, gritos, berros, canhões nos campos de batalhas, mísseis voando por cima, explodindo cidades, virando tudo em pó. E todo mundo ora, reza e pede para Deus resolver o problema das guerras. Deus, acabe com as guerras. Deus, acabe com a fome. Nós temos poucos famintos no mundo, só 864 milhões de pessoas passando fome. Deus, acabe com a fome. Não. Acabar com a fome, com as guerras, com a violência, com todas as injustiças, cabe a Deus, sim, os deusinhos, os filhinhos de Deus que estamos aqui. É isso que nós precisamos ter em mente. Nós precisamos fazer a nossa parte, porque tudo que cabe a Deus fazer já está feito. Quem somos nós para contestar? Quem somos nós para pedir pelo amor de Deus, resolva o meu problema, resolva o problema do outro? Quem? Quem somos nós? Então, o despertar das consciências é essencial. Enquanto isso, né, a gente vai lá, reza, 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 e pede, 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 e sai a fazer o mal por aí. Estou falando da humanidade como um todo. É óbvio que nós que estamos dentro dessa casa espírita, os nossos irmãos que estão nos assistindo, uma infinidade de irmãos, não estão. Nós já temos uma outra consciência. Né? Nós estamos falando da humanidade como um todo. Porque o amor estará realmente inserido na sociedade humana quando não existirem mais guerras, quando não existir mais violência nenhuma, homicídios, assaltos, roubos, corrupção, etc. Aí sim, nós poderemos dizer o ser humano despertou a consciência de uma forma avassaladora, no bom sentido. Porque hoje a gente considera o quê? Indivíduos, grupos de indivíduos, que já têm uma visão diferente. Né? Hoje nós temos muitos irmãos que não pisam no inseto, muito menos atirar no irmão num campo de batalha. Até quando? Até quando? Quando que nós aprenderemos que somos irmãos? Então vejam bem, filhos de Deus massacrando filhos de Deus. E está tudo bem. É uma coisa banalizada. Olha o que está acontecendo na faixa de Gaza, estão deixando as pessoas morrer de fome.
E o que acontece? Nada. 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 Tá tudo bem conosco, né? Nós estamos aqui no Brasil, em paz. Aqui, Pardinho, tá tudo bem. Tá mesmo. Ótimo, perto daquilo que a gente vê no mundo. Até quando? Essa é a pergunta. Nós precisamos rever os nossos conceitos, nós, humanidade. Nós precisamos entender o significado das religiões, o papel que as religiões têm nessa transformação. Mas toda essa violência, por quê? Pela ilusão da matéria. É isso. Pode ver se existe alguma guerra que não tenha riqueza do outro lado. Observe por que acontece a corrupção. É busca do quê? Os assaltos, os homicídios. Por quê? A ilusão da matéria. Mas por que nós temos a ilusão da matéria, nós humanos? Porque não nos foi ensinada a verdade. Então a gente não pode, não devemos apontar o dedo para ninguém. Como que eu posso querer que alguém saiba aquilo que não lhe foi ensinado? Como que eu posso saber aquilo que não me foi ensinado? Mas o Espiritismo ensina. Então, por isso que nós, espíritas, temos uma responsabilidade maior. Porque nós sabemos que nós somos espíritos eternos, nós não somos corpos físicos. Que a matéria é importante, a matéria é densa, onde, claro, se nós estamos numa dimensão onde a matéria é densa, é óbvio que é importante, não tem problema nenhum, a matéria não tem problema. O problema é como nós queremos angariar a matéria. Esse é o problema. Essa é a questão. Uma forma de aprendizagem nossa são duas formas de duas linhas pedagógicas, vamos chamar assim, fundamentais na nossa evolução. A convivência humana, que não é fácil mesmo, e a convivência com a matéria. Percebamos isso. Então, quando a gente tem consciência, a gente acorda de manhã e fala, hoje começa mais um dia. Eu espero que ao longo desse dia eu crie menos conflitos e haja mais como um pacificador. Aí chega no final do dia, eu faço o balanço do dia. Foi mal. Eu mais criei conflitos do que agi como pacificador. Amanhã tentarei melhorar. Tentarei ter paciência com aquele meu colega de trabalho, com aquele meu familiar que não é de fácil convivência. É um exercício constante. E com a matéria é a mesma coisa. Né? Vamos buscar a matéria? Sim, honestamente. Ponto. Ponto. É simples assim. Tudo que é feito com amor nos mostra que estamos no caminho certo. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos silenciar as nossas bocas, silenciar os campos de batalha, mergulharmos dentro de nós mesmos e começarmos a trabalhar na reforma íntima. Porque se eu quero acabar com os campos de batalha, todos nós queremos, existe um campo de batalha aqui dentro. Ele começa aqui, aqui, coração, mente. Começa aqui. O silêncio tem um poder inimaginável. Quando diante de alguém que queira entrar em combate conosco, se nos calarmos, nada acontecerá. Se alguém chegar e disser, eu te odeio, e você disser, mas eu te amo, meu irmão. Pronto. Desmontou. Quem disse eu te odeio? E ele disse, essa pessoa teria dito, eu te odeio, gritando. Não vou falar mais alto porque o pessoal da rua vai achar que nós estamos brigando aqui dentro. Aí o outro diz assim, mas eu te amo, querido. Nós somos filhos do mesmo pai. Como que eu posso te odiar? Se o nosso pai é o amor, e se eu sou filho dele, eu também sou o amor. E você também é o amor. É que você não teve a oportunidade de trabalhar a sua mente nesse sentido. É assim. É assim. Essa é a realidade. O silêncio tem um poder inimaginável.
Então, vamos refletir sobre isso. Travou. O negócio não vai para frente. A reflexão. Texto. Aprende com o silêncio a ouvir os sons interiores da sua alma, a calar-se nas discussões e assim evitar tragédias e desafetos. Nós sabemos que muitas tragédias, uma discussão pode ser, tudo bem, discutiu, brigou, gritou, bateu e ficou por isso mesmo, mas pode chegar a tragédias. Tudo porque faltou o silêncio, a paciência, a calma, a serenidade. Aprende com o silêncio a aceitar alguns fatos que você provocou, a ser humilde, deixando o orgulho gritar lá fora, evitar reclamações vazias e sem sentidos. Uma coisa que nós adoramos fazer é reclamar, né? Se não tem, chega no final do dia, nossa, não reclamei de nada hoje, vou reclamar do clima. Nossa, mas vocês viram ontem, estava um frio, olha aí, estou com calor, estou até suando, vou arregaçar a manga. Não é possível esse clima, esse tempo. Se está chovendo, porque está chovendo, se está seco, porque está seco, nunca está bom. Então a gente joga no clima. Sempre temos que reclamar de alguma coisa, criticar algo, sendo que nós não temos, em muitas situações, a mínima condição de criticar, porque nós não temos subsídio para saber o que aconteceu, mas a gente julga de uma forma muito rápida, sendo que eu não consigo me conhecer profundamente, já disse isso. Não foi à toa que Sócrates, lá antes de Cristo, séculos antes de Cristo, ele usava, né, aquela frase, conhece-te a ti mesmo, que em verdade não é atribuída a Sócrates, mas não importa, Tales de Mileto. Ela está escrito lá na entrada do templo de Delfos, na Grécia. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Quando Sócrates trabalhou isso, porque Sócrates, o que que ele era? Além de um grande filósofo, um grande educador. Ele ensinava as pessoas a pensar, os jovens a pensar. Como ele ensinava os jovens e as pessoas de maneira geral a pensar, ele foi condenado à morte, né? Mas até hoje, o tempo passou, nós também não paramos para refletir sobre se conhece a ti mesmo. A importância, a profundidade, uma frase tão curta. Quando a gente, conhecendo o Espiritismo, compreende que a vida não começa no berço nem termina no túmulo, nós vamos entender que existe algo nas profundezas aqui de cada um de nós que é, conforme eu já disse hoje, que é o inconsciente. Ele armazena todas as informações de todas as encarnações que nós tivemos, as diferentes personalidades que nós tivemos ao longo do tempo, dos milhões de anos, dos milhares de anos. É isso, está aqui. Por isso que é difícil nos conhecermos. Porque muita gente fala assim, mas não sei por que essa história, como de conhece a ti mesmo, eu já me conheço, eu sei quem eu sou. Não, nós não sabemos. É como um iceberg, né? Um iceberg que tem a ponta para fora d'água, que está para baixo, ninguém enxerga, mas é muito maior do que a ponta que está aparecendo. Então, o consciente, nosso consciente, o que nós somos hoje, é a ponta do iceberg. Aqui dentro, que eu falo dentro, onde fica? No perispírito, estão todas as informações. Por isso que é importante que termos essa consciência, que o processo é complexo mesmo, é muito difícil. Agora, por ser difícil, eu vou deixar de lado? Mesma coisa, você está estudando na escola qualquer, seja ela ensino fundamental, médio, aí tem uma matéria que você tem dificuldade, essa eu vou deixar. Como que você vai deixar? Você tem que passar em todas. Não tem.
Não tem essa. E outro detalhe, a reencarnação é uma dádiva. É uma dádiva. A gente poderia dizer assim, dádiva? Negócio tão difícil. Eu só passo dificuldade, problemas, dores. Sim, mas isso faz parte do processo de aprendizagem. Nós estamos numa escola criada por Deus aqui nessa dimensão. É uma situação excepcional. Se a gente considerar a eternidade do espírito, estarmos reencarnados é uma situação excepcional. Porque vai chegar um momento da nossa evolução que nós não precisaremos mais reencarnar. Não precisaremos chegar lá no topo. Vai chegar um momento que nós teremos um grau de consciência que a gente vai sutilizando através da evolução espiritual, sutilizando o perispírito. Ele vai ficando cada vez mais leve e, consequentemente, o corpo físico vai ficando mais leve em cada reencarnação nossa. Até chegar um momento que não precisa mais. É natural, é uma coisa natural. É como a gente acompanhar o crescimento de uma planta. Coloca a semente e vai acompanhando a germinação e o crescimento dela até que ela floresça e frutifique. Mesma coisa, né? Então, conhecer esse processo faz com que nós mudemos o nosso rumo. Não aquela busca frenética pela matéria, desconhecendo os princípios éticos, e sim um foco na evolução espiritual. Que cada degrau que a gente sobe na escada da evolução espiritual, o fardo fica mais leve. É isso que nós precisamos entender. Se a humanidade entendesse isso, ela aceleraria o processo evolutivo. Mas não entende. Como que nós podemos saber aquilo que não nos foi ensinado? Não nos esqueçamos disso. Aprende com o silêncio a reparar nas coisas mais simples, a valorizar o que é belo, ouvir o que faz algum sentido. Hoje, qual a fração da humanidade que para admirar isso aqui, por exemplo? Né? Uma flor, uma borboleta colorida, uma flor perfumada, um céu azul, um firmamento à noite estrelado. Olha, obra de Deus. Deus está em tudo. Deus está aqui, Deus está aí. Vós sois deuses, Deus está em tudo. Admirar uma tempestade que chega com aqueles raios. Nossa, mas isso é uma coisa horrível. Como? Se não houvesse a chuva, as tempestades, como que a vida existiria? Tudo é lindo, tudo que é criado por Deus é lindo, é maravilhoso, é belo, belo, belo. A partir de nós, vós sois deuses, vós sois belos, porque fostes criados por Deus. Vós sois deuses. Sonhemos com isso. Se nós sonharmos amanhã, quando acordarmos, sonhei que eu era Deus. Daí você fala, não sonhou. É real. Isso é um sonho real. Né? Porque às vezes me pensa sonho uma coisa muito longe, distante, né, meu querido? Diz, não, se você sonhar que você é Deus, o sonho foi real. É uma realidade. Vós sois deuses. Deus é o amor. Por que que eu trago ódio aqui dentro ainda? A mágoa, a impaciência, a intolerância. Por quê? Nós já temos capacidade de transformar isso. Parar para observar a natureza. A gente sabe que a humanidade hoje não está preocupada com a natureza, está preocupada em ficar olhando tela o dia inteiro. Tem problema olhar tela? Nenhum. A tela é uma maravilha. O problema é a nossa indisciplina. A nossa indisciplina. A gente já sabe, quem lê um pouquinho, né, o que os pedagogos, psicólogos, psiquiatras, etc., tal, falam a respeito disso. O que nós estamos enfrentando, o adoecimento profundo da humanidade. Existe um termo que foi termo de 2024, brain rot, seria traduzindo o apodrecimento cerebral, entre aspas, né? Então, com toda a capacidade que nós temos, cognitiva, capacidade de aprendizagem,
nós estamos desviando para um caminho perigosíssimo. Porque nós estamos sendo, a humanidade está sendo alimentada, em grande parte do tempo, por informações erradas. E eu digo, é melhor ignorar do que aprender errado. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. Isso é fundamental. A humanidade está entrando num processo de caos. Mas e se entrar num processo de caos? Um dia sairá. Não tem problema. Nós somos eternos. A vida é eterna. Depende de nós. Desconectar-se da natureza é como se fosse um veredito que nos levasse a uma condenação. Condenação em relação a quê? Um castigo? Não. Uma demora no processo evolutivo, que é a pior coisa que pode existir. Não existe coisa pior. Quer dizer, nós estamos numa situação que não é fácil. E eu vou persistir nos meus erros e continuar nessa situação que não é fácil, sabendo que cada degrau, repito, que subamos na escada da evolução espiritual é um alívio do peso do fardo que nós trazemos aqui, da mochila kármica, digamos assim, cheia de pedras. Cada gesto de amor é uma pedra que voa automaticamente. Pensamentos, palavras e atitudes de amor. Esse é o remédio. O amor é o remédio para todos os males de todo o universo. Tenhamos isso em mente. Aprende com o silêncio que a solidão não é o pior castigo. Existem companhias bem piores. Isso chega a ser hilário, né? Hilário e verdadeiro. Aprende com o silêncio que a vida é boa. E é, obviamente que é. Que nós só precisamos olhar para o lado certo. É esse o segredo. Ouvir a música certa. Ler o livro certo. E por aí vai. A escolha é nossa. Nós temos livre-arbítrio. Livre-arbítrio é uma lei de Deus, é divina. Por isso que eu digo, quem constrói os nossos destinos, consequentemente, somos nós. Ou não teríamos o livre-arbítrio. Nós não somos robôs programados. Não somos. Essa é uma ilusão que a gente, outra ilusão que a gente traz. Porque é fácil atribuir a outrem, e no caso esse outrem seria Deus, aquilo que acontece conosco, que não deveria acontecer. É fácil. Não foi Deus que quis. Deus que quis? Ou fui eu que quis? Eu que fui imprudente? Eu que fui irresponsável? Eu sempre dou um exemplo, né? Daqui a pouco eu saio, vou embora para Botucatu, aí eu, Bill, pessoal de Botucatu, Marilena, a gente para no barzinho ali, ó. Aí o Vitor para, ué, mas vocês estão aqui ainda? Vocês vão dormir em Pardinho? Não, a gente vai para Botucatu. Como? Quem vai dirigir por vocês? A nós mesmos. Nossa, mas é perigoso, vocês sabem. Está ingerindo bebida alcoólica? Ô, Vitor, você é espírita. Que isso? Se tiver que acontecer, vai acontecer. Se não tiver que acontecer, não vai acontecer. É simples. É jogar em quem? A Deus que quis. Aí chega, acontece um acidente aí na estrada, foi Deus que quis. Estava marcado. Onde fica o livre-arbítrio? Onde fica o livre-arbítrio? Então, isso é cômodo para mim. Eu atribuo ao outro a responsabilidade. Ah, mas foi o Bill que me forçou aí. Ele forçou. Ele sugeriu que você fosse. Vai, e você foi porque você quis. Teve livre-arbítrio. Não tem. A responsabilidade é de cada um de nós. Precisamos assumir isso. Ter coragem para assumir a responsabilidade. Aprende com o silêncio que tudo tem um ciclo.
como as marés que insistem em ir e voltar, os pássaros que migram e voltam ao mesmo lugar, como a terra que faz a volta completa sobre o seu próprio eixo. Complete a sua tarefa. Olha a magnitude de Deus, da criação. Por isso que eu falo, vamos estourar esse casulo, sair do casulo e tentar entender a casa do Pai. Nós estamos nesse momento, quem tem medo de avião vai ficar com mais medo ainda. Nós estamos voando no espaço infinito, nessa espaçonave chamada Terra, ao redor do Sol, a 107 mil quilômetros por hora. Nós demoramos um ano nessa espaçonave a 107 mil quilômetros por hora para dar uma volta em torno do Sol, numa distância média de 150 milhões de quilômetros do Sol. E girando como um peão, porque um avião não gira igual um peão, né? Ele voa a 900 e poucos quilômetros por hora, um avião comercial. Estamos girando a 1.700 quilômetros por hora, arredondando. Girando a 1.700, enquanto isso ela vai a 107 mil quilômetros por hora. E cá estamos nós, berrando um com o outro, gritando, atirando, derramando sangue dos nossos irmãos. E a gente não consegue enxergar nem o que está próximo de nós, que é um cantinho do cantinho do cantinho do cantinho do universo, o sistema solar. Isso tudo é importante para a nossa reflexão, para o despertar da consciência. Onde estamos? O que é a Terra? É uma morada da casa do Pai, óbvio, sim. Mas o que ela representa no contexto do universo como um todo? Pensemos nisso. Não desconectemos da natureza. Aprende com o silêncio a respeitar a sua vida, valorizar o seu dia, enxergar em você as qualidades que possui. Todos possuímos qualidades, virtudes e imperfeições, isso é normal. Equilibrar os defeitos que você tem e sabe que precisa corrigir. E enxergar aqueles que você ainda não descobriu. Por isso nós estamos aqui. Aprende com o silêncio a relaxar, mesmo no pior trânsito, na maior das cobranças, na briga mais acalorada, na discussão entre familiares. Aprende com o silêncio a respeitar o seu eu, a valorizar o ser humano que você é, a respeitar o templo que é o seu corpo e o santuário que é a sua vida. Aprende hoje com o silêncio que gritar não traz respeito, que ouvir ainda é melhor do que muito falar. O ser humano fala demais, né? E ouve de menos. Isso é uma verdade, uma realidade. Na natureza, tudo acontece com poder e silêncio, com um silêncio poderoso. Por vezes, o silêncio é confundido com fraqueza, apatia ou indiferença, mas não é. Pensa-se que a pessoa portadora dessa virtude está impedida de reclamar seus direitos e que deve tolerar com passividade todos os abusos. Não. Quando tiver que reclamar os direitos, é reclamar os direitos. E não tentarmos resolver nós mesmos um problema que cabe a outros resolver para nós. É isso. Acredita-se que o silêncio não combina com o poder, pois esse tem se confundido com prepotência e violência. Esses são os nossos enganos. Poder não é isso. O sol, essa metáfora é muito, essa comparação é muito interessante, muito didática. O sol nasce e se põe em profunda quietude. Alguém já ouviu o sol quando está nascendo, um barulho? Não, está nascendo o sol, não precisa nem botar despertador, que quando o sol nasce, é aquele barulhão. Dentro do sol, imagina, cabe 1.300 terras. 1.300 planetas terras caberiam se fosse uma bola oca, Sol. A gente poderia jogar 1.300 terras lá dentro, só para a gente ter ideia da magnitude do Sol. Move gigantescos sistemas planetários, mas penetra suavemente pela vidraça de uma janela sem a quebrar. Na sequência, o Sol acaricia as pétalas de uma rosa sem a ferir e beija a face de uma criança adormecida sem a acordar. Aí, mais uma vez, vamos encontrar na natureza lições preciosas a nos dizer que o verdadeiro poder
anda de mãos dadas com a quietude. As estrelas e as galáxias descrevem suas órbitas com estupenda velocidade pelas vias inexploradas do cosmos, mas nunca deram sinal de sua presença pelo mais leve ruído. Pergunte para um astronauta se é muito barulhento lá no espaço. É o silêncio total, paz. É você. A gente não precisa voar numa espaçonave, é só nós entendermos o que é o universo. E mesmo deitadinhos, sentadinhos, com o olhinho fechado, voarmos um pouco pela casa do Pai. E sentir o poder do silêncio, daquela energia maravilhosa nos envolver. Aliviar os nossos corações e as nossas mentes. O oxigênio, poderoso mantenedor da vida, penetra em nossos pulmões, circula discreto pelo nosso corpo e nem lhe notamos a presença. A luz, a vida e o espírito, os maiores poderes do universo, atuam com a suavidade de uma aparente ausência. Como nos domínios da natureza, o verdadeiro poder do homem não consiste em atos de violência física. Quando um homem conquista o verdadeiro poder, toda antiga violência acaba em benevolência. Esse é o nosso caminho, esse é o nosso destino. A violência é sinal de fraqueza, a benevolência é indício de poder. Os grandes mestres sabem ser severos e rigorosos, sem renegarem a mais perfeita quietude e benevolência. Deus, que é o supremo poder, age com tamanha quietude que a maioria dos homens nem percebem a sua ação. Essa poderosa força na qual todos estamos mergulhados mantém o universo em movimento, faz pulsar o coração dos pássaros, dos criminosos e dos homens de bem, na mais perfeita leveza. É assim, os criminosos são nossos irmãos também, eles têm a semente de Deus aqui, e um dia serão perfeitos como Jesus e como nós seremos. E aqui eu lembro uma frase de Kardec, que é difícil uma palestra que não chegue um momento que eu a repito. Somente a educação, mais do que a instrução, poderá transformar a humanidade. E cada um de nós pode ser um voluntário da espiritualidade superior para transmitir determinados ensinamentos, conhecimentos para o nosso próximo. Não precisa ser para um auditório de 100, 200, 500 mil, 2.000 pessoas. Pode ser para uma pessoa, ali do nosso lado, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa família. É isso. Até mesmo a morte chega de mansinho, e como hábil cirurgião, rompe os laços que prendem a alma ao corpo, libertando-a do cativeiro físico. O verdadeiro poder chega sem ruído, sem alarde e sem violência. Para encerrar, uma frase de Gandhi: o silêncio é um grande auxílio para quem, como eu, está em busca da verdade. Que a paz do Mestre Jesus, o Mestre do amor, envolva sempre os nossos corações, as nossas mentes, para que tenhamos lucidez para acelerarmos o nosso processo evolutivo, para aproveitarmos cada minuto que pudermos estar dentro desse instrumento físico, que é um instrumento pedagógico, um instrumento de aprendizagem. Nós não estamos aqui passando férias na Terra. A Terra não é colônia de férias. A Terra é uma escola. E se hoje fôssemos medir o aproveitamento da humanidade sob a ótica da evolução moral, baixíssimo. Nós não passaríamos de ano. A humanidade como um todo, obviamente, estou dizendo. Uma ótima noite a todos vocês.